Deus te abençoe, meu amigo. Boa noite, igreja. Falei certo, não falei? Que a misericórdia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos, com você também que está nos assistindo pela internet. Queria convidar você a se colocar de pé, de pé, vamos ler de pé e citar esse versículo, que é o mais famoso versículo da palavra de Deus. Uma vez um rapaz tentou me enganar dizendo que era crente. E eu falei, você tem muito tempo de crente? Ele tem mais ou menos uns 10 anos. E eu perguntei, então, o que diz João 3,16? Assim não dá, só quer que eu saiba a Bíblia toda? João 3,16, gostaria que você pudesse ler comigo. Nosso pastor encontra-se em Fortaleza, pregando naquela igreja desde sexta-feira, aniversário de 86 anos daquela igreja. Vamos orar também por ele. O texto é muito conhecido e eu tenho certeza que você já leu. Eu queria que as irmãs lessem primeiro, todas as mulheres, as vozes femininas lessem João 3,16, porque eu gostei da experiência porque você não leu Nova NVI. Você já o disse de cor. Não é verdade? E eu reparei para ver se estava conferindo corretamente e as irmãs não estavam nem lendo a Bíblia. Mas isso é bom, não é ruim não estou queixoso não. Mas vejam, por exemplo, como os irmãos leem esse texto fantástico. A voz grossa, ponente, quase que barítono. Os homens, por gentileza, vamos lá? Porque coisa forte, na verdade, os homens lendo. Agora, melhor do que isso, só todo mundo lendo, né? Ou todo mundo citando, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu texto para nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pelas diversas versões que a tua palavra ganhou, com a intenção de nos ajudar ainda mais a nossa compreensão. Muito obrigado, Pai. Abençoa-nos nesse momento, para que nós possamos meditar na tua palavra. Que o teu nome saia daqui hoje glorificado. Que as pessoas que estão afastadas, Deus, possam se reconciliar contigo. E as pessoas que ainda não tomaram uma decisão ao teu lado, possam fazê-lo nessa noite. Abençoa a minha vida como pregador teu, Pai. Que em nada eu venha te atrapalhar. Antes que o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Poder assentar. O que a gente pode dizer de um texto como este é aquilo que eu ouço desde que me converti. Aos 21 anos de idade, eu comecei a tomar ciência da palavra de Deus. E nesse texto eu já ouvia dizer que era um texto muito pregado. O meu pastor Nilson Teiro, o primeiro pastor que eu tive, na Igreja Batista Nova Sião, ali no Jacaré, ele dizia, se não tivéssemos nenhum versículo mais na Bíblia, certamente nós poderíamos nos apropriar deste versículo e anunciar a sua palavra. Na época eu achava até um certo exagero da parte dele, mas como ele é pastor, ele devia saber o que estava falando e eu não. E realmente ele estava certo e eu não. O fato é que esse texto é talvez o mais lido e um dos mais lindos textos da Bíblia por conta da mensagem que
se encerra nele. E eu queria aproveitar a oportunidade para que você pudesse fazer uma análise desse texto na sua vida. Eu não vou conseguir falar absolutamente nada de novo para você. Também não tenho a pretensão de dizê-lo porque eu sairia daqui frustrado. Eu prefiro ficar com aquela questão que o nosso pastor Joemir, em certa ocasião, colocou aqui para a nossa igreja. Ele disse que Billy Graham era um homem acusado de ter sempre a mesma mensagem. Então, com base nessas circunstâncias, eu posso dizer para você que estou feliz e vou pregar a mesma mensagem de sempre. A primeira coisa que nós precisamos falar é que isso é um plano de salvação de Deus. Tudo o que nós podemos examinar nessa nossa meditação vai ter um sentido de nos direcionar à salvação. E nós podemos, por tabela, nos tomarmos posse de tudo que essa salvação nos traz. E a primeira coisa que a gente pode identificar é que esse plano de salvação começou em Deus. Ele disse, porque Deus começou nele. Eu não tinha e nem tenho nada de bom que eu possa dizer e concluir que eu mereço essa salvação. E nem tampouco eu poderia dizer aos irmãos e às irmãs que nós temos um plano infalível e que certamente vai dar certo no final da estrada. Não, esse plano não foi feito por seres humanos. Não está aqui contida aquela questão onde as pessoas dizem, por exemplo, que a religião é uma coisa inventada pelo homem, onde o homem arrumou esse negócio para dar um jeito depois da sua morte. Porque é mais do que meras palavras, é algo profundo que fala também o nosso coração, e a gente pode testemunhar com a presença do Espírito Santo a tocar o nosso coração. Tudo de bom começa em Deus. Tiago, capítulo 1, verso 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago está dizendo para a gente que não há nada de bom que a gente possa se apropriar e dizer que é nosso. Deus causou isso na nossa vida. Certa ocasião, um jovem chegou diante de Jesus e disse, bom mestre, você conhece o texto, o que faremos para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus vai de cara na ferida daquela afirmação. Por que me chamas bom? Bom só há um, Deus. O ideal seria que aquele homem dissesse assim, lhe chamei de bom porque tu és Deus. Mas não era essa a intenção. A intenção do rapaz era dizer que ele também era muito bom e que ele merecia a salvação. O que ele queria ouvir de Jesus é que Jesus dissesse, você não precisa fazer nada, você já fez tudo o que precisava. Ser bom é uma coisa que nós não somos. Tudo começou em Deus porque Deus tomou a iniciativa. Em Filipenses capítulo 2, verso 6 diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Deus se humilhou, Deus tomou a iniciativa. Ele olhou para nós e falou, esse povo precisa de salvação. Eu preciso me aproximar dele, eu preciso falar com eles, eu preciso anunciar a cada um deles o que eu tenho para a vida deles. Nós não éramos boas pessoas, como eu disse há pouco, e Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo afirma, mas Deus demonstra seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que o versículo de João 3,16 diz para a gente é que essa salvação começou em Deus. Em nenhum de nós podemos reivindicar para si a salvação que Deus planejou para nós. Mas ainda há uma outra verdade, e há outras verdades que certamente eu nem sequer vou poder falar para você, mas há outra verdade, como por exemplo, a quem o plano de Deus quer alcançar.
Esse Deus começou um plano com o objetivo de chegar a quem? E o texto diz que Deus quer chegar a quem? A quem, igreja? Ao mundo. Porque Deus amou o mundo. Não foram os israelitas. Eles fazem parte do plano para que Deus nos mostrasse, por exemplo, olha só, eu constituí uma família. Eu tenho um povo que me ama, eu tenho um povo que se achega a mim, e eu recompenso a todas as pessoas que se achegam a mim. Ele não é o Deus dos evangélicos, embora muitos poderiam desejar que assim fosse, especialmente dos evangélicos que dizem assim: eu sou salvo e você é perdido. Deus me ama e Deus odeia você. Uma das maiores queixas que eu já disse aqui uma vez, eu constatei isso, é que as pessoas que não são crentes têm uma séria afirmação a nosso respeito. Eles dizem que só nós somos de Deus, e eles não. Nós podíamos aproveitar esse tipo de argumentação e falar para eles aquilo que Deus tanto gostaria que eles soubessem. Deus ama, que Deus cuida deles. Os judeus pensam que é só para eles, mas é para todos, para o mundo. O plano é para todos que desejarem. João 1, verso 11 diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Deus criou um plano para o mundo inteiro. Nasceu do seu coração, nasceu da sua presença conosco. E é para o mundo inteiro, para todas as pessoas, não importa as circunstâncias delas. Há pessoas que não se acham merecedoras da salvação. Eu estava fazendo uma orientação a respeito de evangelismo pessoal, e eu estava falando que 80% das pessoas acham-se que são boas pessoas e que elas vão conseguir o céu boas pessoas, só por ser boas pessoas. E 20% delas são aquelas pessoas, especialmente aquelas que estão nos presídios, e aquelas pessoas que se julgam muito ruins, e elas dizem: eu não tenho mais condição nenhuma de ser salvo. Na verdade, a salvação é para o mundo. A salvação é para todas as pessoas que são boas ou que se acham boas, e para as pessoas que não se acham boas e que são ruins ou que se acham ruins. Não desperdiçamos ou não podemos desperdiçar a oportunidade. Lucas 11:10 diz que todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Começou em Deus, no amor de Deus, e é para todas as pessoas que desejarem, que procurarem e que baterem. Não é, por exemplo, para algumas pessoas, você pode até se assustar, mas há doutrinas que dizem que Deus criou pessoas para ir para o inferno. Na sua infinita sabedoria e seu poder, Ele definiu isso aqui: eu vou preparar agora, saindo do forno, vou mandar para o inferno. E aqueles outros eu vou para o céu. Isso não existe dentro do plano de Deus. Nós acabamos de cantar que Deus é amor. E Ele nos ama a todos. E essa responsabilidade é para nós definirmos com Ele. Ele pode até saber tudo a nosso respeito. Ele pode saber quem é que vai aceitar a sua oportunidade. Mas Ele não criou pessoas para o inferno e nem tampouco outras pessoas para o céu. Atos capítulo 2, verso 21 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é para todas as pessoas, porque Deus amou o mundo. E nós não podemos desperdiçar, irmãos, essa oportunidade. Deus não veio por causa dos israelitas, Deus não veio por causa dos evangélicos, Deus veio para todos. Há uma terceira coisa. Eu quero que você saiba que nós temos 7 coisas, porque 7 é um nome bonito.
A terceira coisa que nós temos para falar para você é que o plano de salvação tem uma maneira, tem um jeito, tem uma intensidade. Diz o texto que de tal maneira. Em outra versão diz, Deus tanto amou, Ele tanto fez. O seu coração por nós é especialmente amoroso para nossas vidas. E Ele chegou àquilo que nós podemos dizer de extremo de Deus. O plano teve início lá na eternidade. Gênesis 1:26 diz que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos quem? Façamos o Pai. Olha esse plano de salvação maravilhoso. O Pai com todo o seu amor no momento da criação. Que Ele nos amou. Eu acho, sabe, gente? Eu já disse assim, isso aqui a respeito de uma outra mensagem, mas como a mensagem são sempre as mesmas, não é verdade? Em que nós podemos imaginar que há um ciúme extremo de Satanás por conta de Deus ter nos criado. E quando nós olhamos para Deus e o vemos como nosso Criador, nós estamos está nos sobressaindo a questão do seu amor quando nos fez. Ele nos preparou, Ele cuidou de nós. Ele cuidou de nós tal como os pais, hoje em dia, como nós conhecemos, prepara aquele quarto com um belo berço, né? Com uma condição especial, de uma maneira tão elegante, que as pessoas vão visitar o quartinho do bebê que vai chegar e diz, está lindo. Deus preparou especialmente esse grande berço, esse mundo, por conta de nós. Também tem a pessoa do Filho. Façamos o Pai, façamos o Filho. O Filho aqui é aquele que vai nos salvar. Ele vai deixar a glória de Deus e vai se humanizar. Vai sentir cansaço, vai sentir fome, vai sentir sede. E esse Jesus maravilhoso como Salvador está inserido dentro desse plano, está no meio da criação. Antes mesmo que fôssemos criados, tudo isso estava sendo pensado. O Espírito Santo de Deus, como aquele que vai convencer as pessoas do plano. Está perfeito o plano, não é verdade? Deus criou os homens pecaram, Ele já sabia disso, e disse, Jesus, nós nos humanizamos, eu me humanizo, vou até eles, falo cara a cara com eles, e quem vai convencê-los disso? O Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Antes mesmo da fundação do mundo, tudo estava planejado. Nós não podemos surpreender Deus. Você não pode imaginar que Deus ficasse surpreso. Rapaz, o homem pecou, e agora o que vamos fazer? Deus não será surpreendido. Nunca foi, não é e não será surpreendido. Porque Ele sabe de todas as coisas. Deus é um Deus maravilhoso. É assim que cada um de nós, é assim com cada um de nós. Ele viu nossos primeiros e últimos passos. Deus viu nossas enfermidades. Ele sabia, pastor, que eu ia ser asmático. Ele sabia que eu ia ter problemas cardíacos. Né? Ele sabia das minhas mazelas, dos meus erros. E diz assim, eu amo esse cara. Deus ama você. Deus tem um carinho especial por você. Ele viu nosso sofrimento, mas também viu nossa alegria. A quarta ocasião que nós queremos falar é sobre o quanto custou essa salvação. O preço de tudo isso. Você sabe, tem um preço. Eu sei que não é a hora, mas se você chegar na nossa cantina, que tem de tudo. Não, pastor, não estou fazendo propaganda, mas já que está, você terá que dar
Um faz-me rir lá para o pessoal da cantina, na verdade. Tudo tem um preço. E Deus não queria que nós pagássemos essa conta. E Ele pagou o preço por nós. Deus não deu o Filho para que todo aquele que fizer boas obras. Perdão, irmãos. Eu já troquei de folha. É o negócio do preço. Né? É o negócio do preço. Essa salvação custou um alto preço. Deu o seu Filho unigênito. Deus deu o seu Filho desde a fundação do mundo. Apesar de zombarem dele, mesmo assim, Ele se deu. Apesar de não merecermos, Ele se deu. A cruz não é a causa do amor de Deus, ela é a consequência do amor de Deus. Ele nos amou primeiro. Ele disse, eu vou me entregar por Ele. Deus ama você porque Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz porque Deus amou você primeiro. Sem o amor de Deus, a cruz em nós não tem o menor sentido. É por isso que quando as pessoas acham, por exemplo, que elas são boas o suficiente para obter a salvação, é como se elas negassem o mistério da cruz. É como se elas dissessem assim, porque Jesus morreu, não precisava. Eu sou tão boa pessoa. Eu sou o cara. Eu sou internacional. Eu posso dizer para você que eu mereço a salvação. E aí a cruz perderia todo sentido. De uma certa forma, há religiões assim. Religiões que querem afastar a necessidade de Jesus ser o nosso Salvador. Da necessidade dele ter morrido na cruz para nos salvar. Filipenses capítulo 2, verso 8 diz assim, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, não foi qualquer coisa não. A cruz é um preço caro para Deus. Embora eu seja salvo pela graça, mediante a fé, para Deus isso custou uma fortuna. Custou a vida de Jesus. E por amor Ele se entregou por nós. Se nós olharmos a maneira como Ele foi morto, muitos de nós não queremos nem ver. Aquele filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo, há pessoas que até hoje não conseguem ficar vendo a cena do flagelo de Jesus. Tudo porque Jesus, o Senhor Jesus, foi cuspido, esteve nu na cruz. As pessoas zombavam nele. Ele pedia água, davam vinagre. Um homem que fez o bem, o ser humano Jesus que fez o bem, recebeu em troca uma ação sem precedentes na história. Essa cruz teve um preço, irmãos. Romanos 5,7 diz, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Jesus morreu pelo mundo. Nós poderíamos e deveríamos ficar com vergonha quando nós nos afastamos do Evangelho. Sabe, você deveria se sentir envergonhado por um grande amor como esse, e você simplesmente afasta-se dele. Afasta-se dele. Isaías 53 conta um pouco dessa história, quando diz, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Isaías está dizendo assim, o Messias será flagelado. E olhando nós para ele, nós não vamos ver nenhum tipo de beleza. Nada que a gente possa imaginar em gostar ou se simpatizar com alguém. O preço foi caro.
Nenhum de nós poderia ou pode pagar tal preço. Até porque a condição daquele que estava se dando na cruz era injusta. Ele não havia pecado. Ninguém podia acusá-lo de pecado. Há uma outra questão que eu gostaria de falar com você sobre o plano de salvação. Tem uma participação nossa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Essa é a postura do que Deus espera de nós, para que a gente possa crer. Deus não deu o seu Filho para que todo aquele que fizer boas obras sejam salvos, mas para todo aquele que crê seja salvo. Não há nenhum esforço pelo qual eu possa fazer que eu venha merecer a salvação. Está tudo pago na cruz. A salvação já nos foi dada, já nos foi completada. Diz o texto que já foi tudo consumado. O Senhor Jesus morreu e foi ressuscitado. Não é para a pessoa que é boazinha, porque ninguém que é bonzinho vai para o céu. Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo sabe exatamente quem é. A condição para você receber Jesus Cristo como Salvador é que você precisa reconhecê-lo como Senhor. Crer nele, acreditar. Acreditar aqui é a ponto de seguir Jesus. As pessoas parecem confundir muito essa questão. Como é que é acreditar? É acreditar que é verdade? Que Jesus morreu, ele existiu? Não. Olha o que Tiago capítulo 12, verso 19 diz. Você crê que existe só um Deus? Fazes muito bem. Também os demônios creem e tremem de medo. Você pode ver que Satanás sabe quem é Jesus. Ele crê que Jesus existe. Ele não duvida disso. Mas ele não vai para o céu. Porque ele só sabe que Jesus existe. Ele só sabe do seu poder. Ele conhece perfeitamente a pessoa de Jesus. Então não é simplesmente saber que Deus existe. Não é simplesmente você acreditar que existe um Deus que você vai para o céu. Nós não estamos perguntando a você se você acredita que Jesus Cristo existiu. Essa não é a questão. O texto de Tiago diz que Satanás sabe disso. Os anjos sabem disso. E tremem de medo. Aqui estão inseridas várias verdades com as quais nós não conseguiríamos falar nelas aqui hoje. Mas, por exemplo, está inserida a questão de temor de Deus. Há pessoas que não temem Deus. Satanás treme. Mas há pessoas que não temem a Deus. Tomam o nome de Deus em vão. Brincam com a sua mensagem. Ignoram o respeito que Deus precisa e que Ele quer. Onde a Bíblia diz, não tomarás o nome de Deus em vão. Olha, é um acreditar diferente. É crer partindo da razão, levando a tomar uma atitude na direção da obediência à sua palavra. Romanos 10, verso 9, explica bem isso para a gente, diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que Deus espera da gente é que a gente acredite. Você já fez aquela proposta onde a pessoa não aceita a proposta?
Eu vou contar uma coisa para vocês. Mas uma vez eu chamei uma pessoa para casar comigo. E ela falou assim, não. Já aconteceu com você? Logo eu, um cara bonito pra caramba, gente. Simpático. Brincalhão. E a pessoa diz, não. Fazer o quê, né, gente? Quando eu olho, por exemplo, as oportunidades que Deus nos chama para estar com Ele, eu não consigo identificar o porquê que as pessoas dizem não para Jesus. E nós dizemos não de todas as maneiras. Parece até que nós não cremos. Eu fico surpreso quando uma pessoa sai de uma igreja e vai trabalhar, ou vai mudar de religião. Com todo respeito às igrejas e às pessoas, parece que nós não estamos sendo convincentes na hora do que nós estamos falando. Parece que as pessoas não estão acreditando. A impressão que eu tenho é que parece que seguiram homens o tempo todo. O homem caiu e a pessoa foi embora. Há pessoas que se afastam de Deus e do trabalho de Deus porque um líder caiu. Eu não estou dizendo que é uma coisa fácil encarar a queda de um líder. Mas também não é um motivo para eu abandonar Jesus. Eu conheço gente que tenta anunciar e se explicar dizendo que não precisam de igreja. Quando Cristo que morreu por nós, morreu para constituir uma igreja. Constituir a sua igreja. Quem crê precisa tomar atitudes. Tiago diz que a fé sem as obras é morta. É a mesma coisa. Quando a gente diz para a pessoa, você acredita que eu vou ser uma grande pessoa na vida? E a pessoa, acredito, então casa comigo. Ah, não, casar não quero. Nós estamos diante de coisas assim, não muito importantes, dando tratamento de coisas não muito importantes, a coisa mais importante da nossa vida, que é Jesus Cristo. Eu não consigo entender porque as pessoas convivem com Jesus, convivem na igreja e não conseguem acreditar o tempo todo. Crer a ponto de seguir. Penúltimo item da nossa palavra nesta noite é que o plano de salvação traz um grande livramento. Um grande livramento de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça. Uma das coisas que deixa, trazendo para uma linguagem humana, deve deixar Deus aflito. Ele não fica aflito, é só uma expressão minha. É que Ele quer tirar as pessoas do inferno. E as pessoas não querem. Elas baseiam as suas decisões em seres humanos, baseiam as suas decisões simplesmente no seu tempo de existência. E o que elas querem fazer é simplesmente se afastar de Deus. Como se com isso elas estivessem aproveitando a vida. Ah, eu estou muito novo. Eu preciso aproveitar a vida. Olha, no outro dia eu vi o pastor Natan dizendo que, quando ele viu a evangelização lá no carnaval, né? E diz, graças a Deus, era de Jesus, eu nunca experimentei isso. Eu me converti aos 21 anos de idade, mas já estava meio com uns quilômetros rodados nessa questão. Eu trabalhava, eu fumava quase 2 maços de cigarros por dia. Eu era passista em escola de samba, desfilava. Bebida, infelizmente, eram todas. Eu, aos
19 anos, quase morri de tanto beber. E o médico me disse uma tremenda notícia. Ou você para de beber ou você morre. E eu vou lhe dar alguns medicamentos que você precisa tomar. Aos 20 anos de idade eu já estava bem melhor e comecei a tomar novamente o meu chopinho. Mas graças a Deus, Ele me mostrou uma menina que me levou e me conduziu a Deus. E assim que eu tomei posse da bênção aos 21 anos de idade, eu posso dizer para você que dou glória a Deus por minha vida. O inferno é a mensagem mais pregada no Novo Testamento. A impressão que a gente tem é que Jesus quer mais nos convencer de que o inferno é ruim do que, na verdade, falar das coisas boas do céu. Uma pessoa, em certa ocasião, falou assim: mas Jorge, você acredita nessa história toda do Evangelho? Jorge, faça-me um favor, eu não quero cantar por toda a eternidade no coral. Eu falei: bobinha, quem disse que você vai ficar cantando no coral a eternidade? Nós serviremos a Deus, serviremos o céu. E ela ficou me olhando com aquela cara de quem acredita ou não acredita. Deus quer nos livrar do inferno. Mateus 25, verso 41 diz assim: então rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nessa sua onisciência, na onisciência de Deus. E aqui vai mais um tanto para você pensar nisso. Deus que nunca é surpreendido, como nós acabamos de falar daqui para você nessa noite. Mesmo sabendo, Ele não fez o inferno para os homens. O texto poderia dizer: preparado para o diabo e para os homens que desobedecessem. O texto diz: preparado para o diabo e seus anjos. Nós seremos como intruso, nós não, os que forem para o inferno, serão como intrusos no inferno. Não serão bem-vindos. Serão escravos. Sofrerão por toda a eternidade. O texto bíblico diz algo que a gente não sabe a dimensão. Haverá sempre choro e ranger de dente. No inferno só vai haver sofrimento. A escravidão não cessará. Será eterna. Eu não estou querendo constranger você com relação a isso, não. É só um comunicado para não pegar as pessoas desavisadas, você entende? Nós queremos alertar você. O Senhor Jesus disse para todo mundo ouvir tudo isso que a gente está falando aqui. Deus espera que a gente possa se apropriar disso. A salvação que Jesus nos dá é nos afastar do inferno. Ele não quer que a gente sofra. Sofrer, o nosso sofrimento será eterno e Ele não poderá fazer absolutamente nada por isso. Porque Ele é Deus justo. Assim como Satanás não vai poder fazer absolutamente nada para nos tirar do céu, para nos levar para o inferno. O inferno é algo que você devia pensar nele. Sabe, irmãos, como igreja nós devíamos pensar mais no inferno. Talvez amássemos mais as pessoas. Talvez amássemos mais as pessoas. Diz a canção popular que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E se nós pensarmos bem direitinho, não tem amanhã. Porque não faz pouco tempo eu tinha 21 anos de idade. E o tempo passou. A minha saúde se esgotou. E estou feliz assim mesmo.
E eu quero caminhar para o final da nossa palavra. O plano de salvação não tem só um alerta, tem uma grande oferta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça mais. Não parece que vocês vão para a vida eterna, não, gente. Vamos repetir isso com mais bonito, beleza, né? Mais forte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça mais. Agora vocês todos vão encontrar com vocês lá. Não estou dizendo que vocês vão morrer primeiro do que eu, não. Viu? Irmãos, o Senhor Jesus disse algo esclarecedor para a gente. O ladrão vem apenas roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida eterna. E há algo tremendo no mundo espiritual, que você precisa entender isso. Quem não recebe Jesus Cristo como Salvador, já começa a sentir a presença do inferno na sua vida. Há pessoas que estão o tempo todo sofrendo nas suas vidas. Elas estão entregues à sua própria sorte. Elas não têm esperança. Sua vida é um tormento. E da mesma sorte, quando nós começamos a pensar em Deus e que entregamos a nossa vida para Ele, ainda que estejamos em meio à tempestade, nós temos a paz de Deus sobre as nossas vidas. A paz não é a ausência de guerra para nós, é a presença de Cristo em nossas vidas. Em meio às nossas tribulações, em meio às nossas dificuldades, nós podemos experimentar o céu já aqui. Em meio a sofrimento. Há um pastor famoso que já está na presença do Senhor, chamado pastor Davi Gomes. Um homem de Deus, famosíssimo, um evangelizador de primeira linha. Um homem abençoadíssimo. E já meio velho, ele foi atropelado ali na Praça da Bandeira. E alguns pastores iam lá, tristes, consolar e orar por ele. E quando eles saíam de lá, saíam felizes, consolados, revigorados. Porque aquele homem moribundo, aquele homem doente, muito enfermo, orava por eles e dava uma palavra de ânimo para eles. Nós temos condições em meio à fornalha de Nabucodonosor, da nossa história, não nos queimarmos com aquela chama e ainda sentirmos a presença de Jesus, o quarto homem, ao nosso lado. Tudo isso porque há uma promessa de Deus para nós: crer em Jesus e ter a vida eterna. Eu posso experimentar a vida eterna já. Eu já experimento a vida eterna em minha vida. Eu experimento isso. Há momentos difíceis, há momentos em que eu choro, mas Deus fala no meu coração: eu vou enxugar tuas lágrimas. E sabe por que Ele vai enxugar minhas lágrimas? Porque eu vou morar com Ele na eternidade. Não é aceitável viver aqui em constante sofrimento, em só sofrimento. É verdade que a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas também ela nos diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. No céu não haverá mais um cortejo fúnebre. Não vamos mais chorar as pessoas que se foram. Nós conseguiremos toda a compreensão que alguém precisa, compreensão de Deus, para entender que aquelas pessoas se foram. No céu, as pessoas que forem para o céu, nós nos encontraremos com ela, nos lembraremos dela. Algumas pessoas falam assim: pastor,
mas se eu chegar lá no céu e não encontrar alguém, eu vou começar a chorar. Não vai não, você vai ter a mente de Cristo. Você vai ter a compreensão de Cristo. Embora você não entenda agora, você vai pensar como Cristo. Vai pensar como Deus. A esse respeito. E você vai entender perfeitamente isso. Nós não vamos ficar só cantando no coral, como aquela minha amiga. Nós vamos adorar e servir o Senhor. No céu não haverá mais enfermidade. Adeus parada cardíacas. Adeus AVCs. Adeus asma. Ou quando eu respirar profundamente lá no céu, eu vou dar um glória a Deus. Abençoador. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que bom, não é verdade? Queria que você abaixasse a sua cabeça, nós vamos orar por você nesse momento. Enquanto o povo já veio. Deixa eu orar por você ainda assim. Deus abençoe o teu povo aqui presente. Aqueles que se esqueceram desse teu tão grandioso plano e de todo o significado que ele tem e que se afastaram de ti. Deus, reaproxima teus servos. Fala mais uma vez ao coração deles e diz para eles o quanto tu tens a saudade deles. Aquelas pessoas, Deus querido, nesse momento que aqui estão ao alcance dessa voz, ou pela internet, que na verdade, Deus, nunca tomaram uma decisão ao teu lado, que elas possam avaliar e tomar essa decisão em favor de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco a gente fala depois que o povo cantar.